Olá, empreendedores do meu Brasil. Sejam muito bem-vindos ao webinar para assuntos legislativos do Sebrae de Santa Catarina. Gostaria de dar as boas-vindas aqui ao nosso webinar. O assunto de hoje é um assunto muito importante para você que é empreendedor e tem um impacto muito específico em algumas áreas do direito muito interessante, em especial as áreas do direito administrativo, direito empresarial e direito do trabalho. Eu sou o Pedro Pirajá, sou assessor jurídico do Sebrae de Santa Catarina e a ideia desses webinários legislativos é que a gente possa trazer a você, empreendedor, informações de legislação que impactam diretamente na sua atividade. E hoje nós estamos trazendo aqui um assunto voltado à Lei da Liberdade Econômica. Como a gente disse inicialmente, essa é uma legislação que iniciou no ano de 2019, né, com uma medida provisória pelo presidente Bolsonaro, que foi convertida numa legislação agora em setembro de 2019. Especialmente, alguns assuntos do direito são impactados nessa legislação. E eu trouxe aqui para a mesa de hoje dois especialistas nessas áreas impactadas no direito. Direito administrativo, direito empresarial e direito do trabalho. Então eu trouxe aqui hoje, para a nossa reunião, quero dar as boas-vindas aos nossos debatedores, né? Edgar Etzmann, que já foi também assessor jurídico do Sebrae de Santa Catarina, que tem o permeio de atuação ao micro e pequeno empresário, é especialista em direito do trabalho, e também Vânio Bolan, especialista em direito societário, empresarial, e atua firmemente na aplicação da legislação da Lei da Liberdade Econômica no estado de Santa Catarina, fazendo workshops, promovendo e-books. E aproveito para dizer para você, colega que está aí do outro lado, nós já estamos trabalhando também aqui no Sebrae de Santa Catarina com o Vânio e com o Edgar a elaboração de um e-book que vai esclarecer ainda mais esse assunto ligado à Lei da Liberdade Econômica. Então, inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui hoje e já aproveito para fazer uma primeira pergunta ao Edgar, que trata especificamente da questão trabalhista. Edgar, como é que você vem sentindo aí a aplicação da legislação no que diz respeito ao aspecto trabalhista? Bom, primeiramente, boa noite a todos, pessoal aí de casa, pessoal na internet, que está agora aí no trânsito, no trabalho, no celular, no computador. Boa noite ao Vânio, ao Pedro. É sempre uma enorme satisfação fazer parte desse movimento, dessa conversa, porque só tem a contribuir para o nosso empresariado brasileiro, pequeno, né, os nossos MEIs, enfim. Quando a gente fala desse assunto de liberdade econômica, e até o título que a gente propôs, né, de impacto no seu negócio. Quando a gente fala de negócio do empresário, a gente fala também não só do ponto de vista do negócio em si, né, da venda, do lucro, da gerência, da administração do negócio. A relação de emprego impacta no negócio em si. E a liberdade econômica, ela impactou também em mais outros pontos da relação de emprego. Nós tivemos a reforma trabalhista lá em 2017, que mudou uma série de questões. Depois da reforma de 2017, de novembro de 2017, tivemos mais outras mudanças e agora a gente tem a Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica, que entrou em vigor agora, para quem não sabe, no dia 20 de setembro de 2019, que traz vários aspectos que implicam na relação. Pode ser considerado, Edgar, desculpa já fazer uma intervenção, mas essa é a grande ideia aqui de hoje, para que a gente possa realizar um debate, e Vânio, fique muito à vontade também para intervir nesse ponto. Pode deixar. Você considera essa legislação como uma mini reforma trabalhista? E em quais aspectos específicos ela pode realmente ser considerado como isso, se você entender assim? Excelente, Pedro. Inclusive, ela foi carinhosamente intitulada como, no meio trabalhista, né, intitulada como mini reforma trabalhista, porque ela impactou em dois assuntos, né, que aí abre, né, tem uma abrangência enorme, mas dois assuntos específicos. Primeiro, a questão da CTPS digital e depois a questão que impacta na jornada propriamente dita. Tem lá questões processuais, mas não é o nosso assunto aqui. O que importa aqui, primeiro, que eu queria trazer para o nosso telespectador, que isso impacta no negócio, que é a questão da CTPS. Quem contrata, quem tem essa rotina de contratar, né, admitir, gerenciar, demitir empregado, certamente essa lei é do seu interesse. Por quê? O que é a CTPS digital? Ela nada mais é que um cadastro. Né? Perfeito. Tem muita dúvida em relação a isso. Né? Tá, tem a CTPS digital, mas como é que eu faço? Aonde que eu pego isso? Tem que fazer um cadastro aonde? No site do governo federal? É um aplicativo? O que é? Na prática, que é a nossa ideia aqui, trazer um viés prático, né? Traduzir essa lei, né? Esse juridiquês para facilitar a vida do empresário, quem lida com isso, né? Sobretudo quem contrata aqui. A CTPS digital, ela já existe. A lei falou que ia ser regulamentada, entrou em vigor no dia 20 de setembro, 3 dias depois, se eu não me engano, ou 2 dias depois, já teve uma portaria do governo federal, né,
do secretário de Previdência Social, na verdade, regulamentando como é que vai ser. O que diz essa portaria? Ela fala o seguinte: já existe a CTPS digital. Como assim já existe? Já tem uma plataforma. Como é que starta isso? O empregado entra no site do governo federal ou baixa o aplicativo no seu smartphone, baixa a carteira de trabalho digital, faz o cadastro apenas com o CPF. Isso é um detalhe muito importante, porque o governo caminha na linha da desburocratização. Tanto para contratar e tanto para o empregado consultar os seus direitos. Porque com a CTPS digital, assim que ele faz o cadastro, o próprio empregado tem acesso a tudo, em tempo quase real. Né? É feita uma mudança hoje de salário, ou uma anotação de férias, ou até mesmo uma programação de férias, empresa que tem o e-social, né, que já vou falar um pouquinho sobre isso aqui, o empregado já recebe isso no seu aplicativo, na palma da mão. Agora, eu aproveito já faço uma pergunta ao Vânio aqui a respeito disso, porque o objetivo específico dessa legislação fica muito claro que é de burocratização, né, Vânio? Então, como é que você tem visto? Porque a grande questão é o seguinte: quando a gente tem uma legislação no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade de fazer a aplicação dessa legislação, né? Como é que você tem visto essa questão da desburocratização, em especial nesse setor do direito empresarial, que atinge diretamente ao empreendedor? Perfeito. Pedro, o que é mais interessante a gente analisar primeiro, antes de a gente entrar nos aspectos mais pontuais, é liberdade em relação a quem? É a liberdade do empresário, é a liberdade do particular em relação ao Estado. Perfeito. É isso que a legislação está propondo. Tá? Em que o particular possa caminhar sozinho, sem depender das amarras do Estado. Que é isso que acontece no nosso dia a dia. Em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. Do negócio. Assim, e a gente nota principalmente para os pequenos, para o MEI e para o microempresário, essa dificuldade em caminhar. E aonde? No começo. Perfeito. No start da empresa. Né? Então, assim, a legislação ela veio trazer diversas recortes na legislação, Código Civil, no Código Trabalhista e assim por diante, com o fim de facilitar a vida desse empresário, que representa, a gente sabe que o empresário que essa lei quer impactar, sim, ele é o pequeno empresário, ele é o médio empresário, mas eles são que representam grande massa do PIB nacional. Sem dúvida. 27% do PIB nacional advém dessa massa de geração de emprego, inclusive. Geração de emprego, 52% dos empregos com carteira assinada formais só advém dessa faixa. A micro e pequena empresa no país, e esse é um dado que inclusive o Sebrae Santa Catarina e o Sebrae Nacional possuem, elas são a mola propulsora desse país, né? E eu até já digo a vocês que faço parte do fórum, que é o Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, que é promovido pelo Ministério da Economia. Essa é uma legislação que foi encampada pelo ministro Paulo Guedes, né? E fica muito claro, né, sem querer fazer tendências a algum partido político ou alguma coisa, mas fica muito claro que esse governo ele tem a intenção de tornar a micro e pequena empresa produtiva e desburocratizar a ação dela, como você colocou muito bem, né? E aí eu pergunto a você, Edgar, como é que você também tem visto isso também no que diz respeito ao aspecto trabalhista? Você estava falando da carteira de trabalho. Hoje em dia, se a gente quiser, por exemplo, procurar essa carteira de trabalho, eu que sou colaborador, eu tenho condições de encontrar essa carteira de trabalho com facilidade eletrônica? Tenho essa facilidade hoje ou ainda não há uma aplicação da lei nesse sentido? Então, como o Vânio disse muito bem, a ideia desse caminho da desburocratização, tanto para iniciar a empresa, mas quando a gente fala em iniciar a empresa, abrir um negócio, a gente fala em uma série de questões, uma série de documentos, que às vezes acabam atrasando um pouco a abertura. E fora isso, quem precisa de empregado para tocar a demanda também tem a fase de contratação. Então, são burocracias em vários sentidos. Agora ficou muito fácil, né? Já vou entrar nessa questão de como o empregado pode encontrar essa carteira de trabalho digital, mas o próprio empregador também ficou mais fácil. Empresas que são obrigadas já a ter o e-social, que vai acabar, não acabou ainda, vai acabar porque o Ministério da Economia vai instituir um novo sistema muito mais simples, né? Mas por enquanto ainda tem o e-social. Quando falar em carteira digital, carteira de trabalho digital, estamos falando diretamente para empresas que já usam o e-social. Sem e-social, não tem carteira digital.
Muito bom. Perfeito. Então, assim, ó, tem que ter o e-social ou o novo sistema que ainda vai vir. Mas segura aí, porque, por enquanto, ainda temos o e-social. Com o e-social, colocando informação, já vai para uma carteira digital que já existe nos dados do governo. Perfeito. Como é que o empregado consegue ver? Como é que a empresa também consegue, depois ter isso em aplicativo ou sistema? O empregado tem que fazer um cadastro. Seja no aplicativo ou no próprio site. Eu fiz a minha direto no aplicativo. Né? Os meus históricos aqui de contrato, de carteira assinada, estão tudo aqui. Impressionante. Está tudo exatamente como foi. Coisa de anos atrás. Talvez O falte banco até, de dados está grande. Talvez falte até uma informação. E eu já aproveito para te fazer uma pergunta, Vânio. Porque talvez o ponto mais polêmico dessa legislação diz respeito à questão dos alvarás. Né? Perfeito. Há uma dúvida muito grande, né, no que diz respeito a se, a partir de agora, eu tenho a obrigação de expedir um alvará ou não. E até que ponto eu posso fazer isso? Você poderia esclarecer isso melhor para a gente? Claro, com certeza. Só antes de entrar nesse ponto, tem uma questão muito específica que envolve a carteira de trabalho eletrônica. A gente está acostumado no dia a dia do judiciário, de caminhar, vem cliente lá no escritório, a gente vê o seguinte: quantas vezes já aconteceu de um empregador, cliente teu, dizer, olha, não sei onde é que está a carteira de trabalho dele. Exato. A contabilidade perdeu. Perder a carteira. O que acontece isso quando a gente leva para o judiciário? Indenização moral. Exatamente. Então, assim, o documento oficial, né? o impacto ele já é atual. Já está acontecendo mudanças que facilitam e diminuem ônus para o empregado, para o empregador. Né? Agora vai ficar praticamente impossível se perder uma carteira de trabalho. Exatamente. E condenações de R$10 mil, Perfeito. R$15 mil, que a gente acaba observando no judiciário. Né? Mas é sempre bom dizer, Vano, só para Claro, não perder esse gancho. Ainda existe a física. Sim. Tem um histórico, mesmo adotando o sistema digital, mas aquela física que ainda existe, se por acaso o empregador ainda trata com a física, temos que ter também o mesmo Não joga fora. Não joga fora. Não joga fora. Para você empregado e para você empregador. Não joga fora a carteira de trabalho física do seu empregado e você empregado também, né? E como qualquer situação dentro do país, essa é uma regra de transição. Claro. Né? Vamos ter um tempo até a aplicação imediata dessa lei e a transição efetiva. Tanto é que agora, como foi colocado pelo Edgar, nós estamos pensando aqui, como governo, na mudança específica do próprio e-social, claro. Né? Que era uma realidade do governo anterior. O e-social, até pouco tempo, todas as empresas tinham que se adaptar a ele. Então, com essa nova legislação, vai haver um novo modelo e esse novo modelo de adaptação. Sem sombra de dúvida, essa legislação impacta diretamente nas atividades nossas da advocacia. Né? O Vânio colocou isso muito bem. A questão relacionada a demandas judiciais trabalhistas também vai mudar. Né? Você tem uma regra completamente diferenciada pelas provas que você consegue produzir e não consegue mais burlar, né? Porque a grande verdade é que hoje, por conta da dificuldade que o empresário tem em se relacionar em emprego, o custo que é, né? O custo que é, e por isso que a gente está falando de desburocratização, porque hoje o pequeno empresário efetivamente não tem condição de manter colaborador com carteira assinada, porque custa 120% do salário. Esse é o cálculo que os contadores fazem, e aí ele tem que encontrar o famoso jeitinho brasileiro para poder executar suas atividades. Mas voltando ao teu assunto específico, Vânio, eu queria compreender melhor esse assunto tão polêmico que são as questões relacionadas ao alvará especificamente. Tá certo. Primeiro apontamento que eu gosto de fazer é que assim, não é só alvará. Tá. São atos de liberação para o início do negócio. Perfeito. Tá? Então a gente não está falando só de alvará. Registro, às vezes um pedido junto ao IBAMA, que a gente precisa fazer, um pedido para a prefeitura, lá para o município, onde a empresa né? onde a empresa está atuando, de liberação de funcionamento, né, que existe muito. Tudo isso está abarcado pela legislação. Perfeito. Outro ponto muito importante. A restrição que a lei impõe é em relação a atividades de pequeno risco. Perfeito. Tá? Então, assim, não precisa mais de alvará? Não, precisa do alvará. Toda atividade ela tem que estar regulamentada e tem que estar caminhando junto, em conjunto com a lei. O que a legislação está preocupada é que o empresário não deixe de trabalhar enquanto aguarda por esses alvarás. Muitas das vezes a gente nota que para sair um alvará sanitário
leva 2, 3 meses. Um alvará do bombeiro, ele pede uma retificação aqui. Ah, não, o teu extintor tem que estar ali. Isso acaba levando mais 1, 2 meses. E quando a gente vê, o empresário está 4 meses já pagando aluguel, pagando funcionário, pagando energia, Contador. e a coisa não está no contador, e não está botando dinheiro para dentro do caixa. Executar. Bem, então, uma pergunta bem específica que eu acho que para quem está em casa fica mais fácil de compreender. Vamos ser prático. Se eu sou um empreendedor hoje, após a legislação, ao invés de eu procurar, e eu sou de baixo risco, depois a gente vai entrar um pouco nesse mérito, acho que isso é importante. Se eu sou um empreendedor e eu quero criar uma empresa, com a legislação, significa dizer que agora eu registro o meu contrato social, já inicio as minhas atividades e depois busco os alvarás? Esse é o passo a passo que a gente deve dar? É justamente isso que a lei está propondo e está querendo incentivar. Perfeito. Tá? Registrou o contrato social, regulamentou a tua sociedade, abre as portas e começa a trabalhar. Começa a girar a economia. Essa é a ideia da lei. E essa é uma fala, inclusive, da própria OAB. Procure um advogado para se orientar a respeito de que tipo de alvará você precisa. Com certeza. Eu acho que esse é o grande ponto. Né? Você precisa, dentro de cada atividade, você vai ter peculiaridades que vão te obrigar, posteriormente, a ter algum tipo de alvará. Seja ele de vigilância sanitária, seja ele na área de zoneamento urbano, ou alguma coisa nesse sentido. Há um entendimento nessa linha. Edgar, no que diz respeito à parte trabalhista, nós falamos já de CTPS. Mais algum impacto? Quais seriam esses impactos específicos? Será que na jornada de trabalho também a gente tem alguma situação específica que diz respeito a isso? Há alguma desburocratização? A gente percebe hoje que a pequena empresa tem muita dificuldade, por exemplo, por registrar ponto, né? As relações de emprego mudaram muito de lá para cá. Uma startup, por exemplo, os programadores não trabalham dentro do seu ambiente Nem de trabalho. se faz questão que estejam lá. Não se faz questão, né? Esse é o grande ponto. Quer dizer, com a mudança da relação de trabalho, já com a reforma trabalhista, a legislação trouxe mais alguma mudança nesse sentido que facilita o empreendedor? Com certeza. Tivemos 2 mudanças bem específicas que vão impactar sobremaneira. Por quê? Às vezes é muito difícil para o pequeno empresário, inclusive, né, quem está nos assistindo agora, instituir um controle de jornada, né? Tem lá uma empresa, tem uma loja, 2, enfim, tem às vezes uma estrutura menor do ponto de vista administrativo, não digo do ponto de vista econômico, né? Tem pouco pessoal para, por exemplo, controle, orientação, etc. Fica difícil instituir um registro de jornada, por exemplo. A lei anterior à liberdade econômica dizia o seguinte: empresas com até 10 empregados não precisa ter controle de jornada. Registro ponto. Aquele cartão ponto, seja o manual, aquele que assina mesmo, seja o eletrônico digital, com o cartão. Tem 10 empregados? Não precisa. Agora mudou. A partir do dia 20 de setembro, empresas com até 20 empregados. Isso é muito significativo. Né? Muitas pequenas empresas, muitos pequenos negócios têm 1, 2, 3, 5, às vezes 10 empregados. Então, dentro do limite de até 20, chegou 20, cravou 20, não precisa ter controle de jornada. Né? Então isso ajuda muito. Isso até para conseguir regulamentar um banco de horas, né? Porque normalmente o banco de horas é uma necessidade do empregado, não da empresa. Eu preciso pegar meu filho, que aconteceu um problema. E aí o empregador ele fica amarrado nessa... Não ingessa, né? Ele não pode, não posso te liberar, senão eu estou correndo o risco de uma ação judicial posterior. E vejam, esse é o grande objetivo, né? Porque na verdade, claro, a gente já tem, principalmente no aspecto trabalhista, que foi colocado aqui pelo Edgar, a gente já tem algumas legislações que estão caminhando para a desburocratização, mas ainda não estamos a passos largos. Esse é o grande ponto, porque se nós percebemos, a realidade da relação de emprego fora do Brasil é completamente diferente da nossa. E esse é o custo do Brasil. Né? Então o empreendedor tem essa dificuldade. Ivânio, outro ponto que me parece muito interessante também nessa grande mudança diz respeito às sociedades unipessoais. O que você poderia falar para a gente sobre isso? O que significa essa sociedade unipessoal para quem está em casa e de que maneira que isso também pode desburocratizar o trabalho? Perfeito. Essa sociedade unipessoal é a sociedade aquela para as empresas limitadas, né? E que há muitos anos a gente vê o empresário engessado, cometendo verdadeiros recortes, criando situações de risco, tanto para a empresa quanto para familiares, porque sempre se viu obrigado a criar uma empresa limitada com um sócio. Então, o que acontecia até 2011? Jeitinho brasileiro. Quero abrir uma empresa. Coloca lá o filho que é de menor. Sim. A esposa, o coloca esposo. a esposa, coloca um empregado. O empregado. Chama o empregado. E depois, o que acontecia disso? Que a gente notava? Ação.
do empregado, ação judicial, né? Uhum. Que a gente vê dia a dia do escritório. Claro. E que isso facilitou a vida do empresário. Ação do empregado querendo repartição de faturamento. Das piores situações que eu já peguei no escritório. O filho de menor, recém chegando a fazer 18 anos, com dívidas fiscais de 400 mil, Nossa. de dívida com um credor aí na rua de 300 mil. Uhum. Tudo isso porque a lei Obrigava, né? obriga, né? Exatamente. obrigava o empresário a já iniciar uma atividade de uma forma que não é ideal. Olha o impacto que tem isso na economia. Pensa assim, ó, Pedro está acostumado a lidar com inovação, com startup. Agora tu pensa uma empresa que vem de fora. Sim. Investir aqui no país. Aí ele vai olhar o contrato social e ver, meu Deus do céu, mas tem uma criança aqui nesse contrato social. Exato. Por que tem essa criança aqui nesse contrato Exato. social? Exato. A gente vai explicar isso para o empresário. Compliance, né? A gente vai explicar isso para o empresário que veio de fora. Ele não vai ter segurança nenhuma para botar dinheiro aqui no Brasil. Não tenha dúvida. E esse é um ponto, Vânio, que é muito interessante você colocar, porque o que acontece? A gente tem trabalhado muito, Florianópolis, Santa Catarina, tem um ecossistema de inovação muito desenvolvido para o país. E talvez um dos pontos do aspecto legislativo que tem que ser totalmente revisto é a parte societária, né? Nós estamos falando de um código comercial de 1800, né? E que hoje não abarca as relações de investimento. E as necessidades, né? Mesmo. Os investidores em empresas startups que estão aqui rodeadas por Florianópolis, em especial por Santa Catarina, em vários ambientes de inovação do Estado, não tem condições, nem por meio de limitada, nem por meio de SA, de investirem nos grandes negócios inovadores. E aí a gente tem uma distância muito grande. Então eu acho que essa lei traz esse aspecto, e aí até já faço uma pergunta, porque isso tem uma implicação muito forte na área trabalhista também, que é a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Né? O que você avalia sobre isso? A legislação fala alguma coisa sobre a desconsideração? O que ela trata? Ela mudou o Código Civil. Explica um pouquinho o que é a desconsideração, antes de mais nada. Vou chegar lá. Acho que tem um ponto só antes claro. de adentrar nesse assunto, que é um pouquinho mais denso até, só para a gente finalizar essa questão da sociedade unipessoal, é que chegamos em 2011, o legislador resolveu inovar. Perfeito. E trouxe a IRELI para a gente. A IRELI, dependendo da situação, da onde se fala. Qual foi o problema que foi criado? A necessidade de ser um único sócio e de integralizar. Eu estou trazendo esse tema que um vai juntar com o outro. Perfeito, com certeza. Tá? Vai integrar a obrigação do empresário integralizar R$100 mil de capital social. Perfeito. E o empresário não tem os R$100 mil. Então ele cria a empresa. Não integraliza. Não integraliza. E, porventura, criou um débito. Seja trabalhista, seja um débito com o banco. Ele vai começar a responder com os bens próprios. Sim. Em razão daquelas dívidas. Também é muito interessante a gente falar isso, porque a gente começa a entender que não existe um cenário positivo para criar negócio. Nenhum. Muitos dos empresários constituíram 100, 200, 300 mil reais para se arriscar através de um emprego. Perfeito. Funcionário público. Perfeito. Ou a pessoa trabalhou 10, 15 anos numa empresa e agora ele começa a arriscar os bens próprios para poder tornar uma atividade produtiva. Exato. Tá? E aí que eu faço o link com relação à desconsideração da personalidade jurídica, que é justamente essa questão. Quando o empresário, depois de algum tempo, aqui no setor trabalhista mesmo, a gente sabe que isso alterou bastante. Demais. Quando o empresário investia, colocava seu dinheiro todo dia, investia na empresa, ele, porventura, sofresse alguma ação judicial, a ideia da lei de ser uma empresa limitada é que o risco daquele negócio estaria limitado ao capital social Perfeito. escolhido pelo empresário dentro do contrato social. Perfeito. Acontece que a legislação ela abraça tanto na parte trabalhista quanto tributário, principalmente, né, uma permissão de invasão dos bens pessoais dos sócios quando há uma dívida mesmo que ultrapasse o valor do contrato social ou que não ultrapasse. Né? Então, a legislação, a lei da liberdade econômica, ela veio trazer mais uma segurança. Qual que é a segurança?
além de todas as circunstâncias que a gente trouxe, aquele empresário só vai ter desconsiderada a personalidade jurídica da empresa, ou seja, as dívidas da empresa passam para a pessoa física. Perfeito. Se ele cometeu o dolo e se ele teve o proveito econômico em relação a isso. E isso tem que ser provado por meio de um processo. Tem que ser provado, tem Perfeito. que passar pelo devido processo legal. Isso é uma grande inovação. Não, a gente sabe que isso, a gente está no dia a dia nos tribunais, a gente sabe isso que já é sedimentado no STJ, esse entendimento. Esse é um ponto muito importante, eu já vou passar a palavra para o Edgar, Perfeito. porque eu acho que o Edgar deve estar se coçando ali para falar, porque realmente, eu não tenho dúvida, Vânio, que no que diz respeito à STJ e à matéria de direito empresarial, esse assunto está pacificado. Mas, Edgar, e na questão trabalhista? A gente sabe bem, né, que a desconsideração da personalidade jurídica, que é um instituto de direito, ele não é muito bem visto pelo direito do trabalho, em especial pelo Tribunal do Trabalho, né, que acaba desconsiderando a personalidade jurídica, eu costumo dizer que é apertando um botão sem qualquer tipo de prova. Né? Baseado nessa nova legislação, como é que você avalia, Edgar, o judiciário trabalhista nesse ponto? Quer dizer, será que ele vai continuar a aplicar a desconsideração da forma que vem aplicando ou não? A partir dessa legislação já há uma mudança com a reforma trabalhista e gradativamente o tribunal também vai mudar esse entendimento a respeito? Esse assunto da desconsideração no meio trabalhista sempre foi digamos, um caos, assim, né? Várias incertezas, um juiz aplicando de uma forma, outro juiz de outra, mas desde a reforma trabalhista se criou agora uma espécie de rito, um procedimento, para que possa chegar então na desconsiderar, ou seja, afastar a pessoa jurídica e avançar nos bens pessoais, pessoa física, né, dos sócios, como o Vânio falou muito bem. Uma casa, uma casa de praia, um carro. Qualquer coisa. Exatamente. Gente, Edgar, desculpa, mas... Inclusive valores, né? Às vezes a previdência complementar do sócio Exatamente. Então, penhorada via bastante. Bem único, bem imóvel, único de família, né? A gente tem situações como essa, né, em que, por exemplo, na área trabalhista, o próprio sócio que saiu da sociedade, que a gente chama do sócio retirante, tem a responsabilidade por meio de uma desconsideração. Né? E na Justiça do Trabalho há um entendimento diverso da Justiça Estadual no sentido de tempo. Né? Eles falam em 2 anos. Né? Quer dizer, então, o empresário que sai de uma sociedade, ele ainda não tem segurança, né, sobre se ele vai ser pleiteado de alguma maneira no judiciário. Então, é por isso a nossa preocupação nesse sentido. Mas aí, Vânio, eu queria também assim, explorar um pouco mais essa questão da representatividade. Como é que você tem visto a administração pública nesse sentido? Ou seja, os órgãos de fiscalização, e há uma discussão também no que diz respeito à responsabilidade sobre legislar. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Isso é bem importante. Assim. Aí a gente vai ver em conjunto com o que tu perguntou, a gente vai compreender o que são as atividades de baixo risco. Perfeito. Tá? Porque uma coisa vai depender da outra. Ótimo. Tá? Em relação às atividades de baixo risco, a legislação é super clara em deixar para os municípios legislarem sobre isso. Tá? O município não legislou, ele não quis falar sobre isso, optou por não falar. Quem vai falar são os estados. Perfeito. Tá? Os estados não se mexeu, não resolveu legislar, deixou passar a competência da União, dizer quais são as atividades que são de baixo risco ou não. Mas já está dito. Já temos alguma coisa nesse Já está sentido? dito porque a legislação, quando ela já veio completa. Perfeito. Os órgãos que são inerentes à preocupação da lei, o DREI, por exemplo, CGSIM, esses órgãos já veio se preocupando em adequar as normas à necessidade da lei. Porque, claro, uma lei começou a viger em 20 de setembro, agora o município vai ter que se adaptar, uma fazenda estadual vai ter que se adaptar e assim por diante. Tá? Mas agora vamos assim, para a gente não ficar falando de artigo, claro, inciso, tá? Eu gosto de dizer assim, empresário, o que tu precisa olhar para saber se a tua atividade é de baixo risco ou não é? Perfeito, Vânio. Primeira coisa, tem uma lista que está na resolução 51 do CGSIM. Tá? O CGSIM é um nome bem grande, eu gosto até de trazer aqui para a lei, que é o Comitê para a Gestão da Rede Nacional
para simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios. Certo. Tá? O CGSIM ele fez a resolução número 51, onde ela vai dizer quais são as atividades de baixo risco. E lá já tem 287 atividades, das quais elas são consideradas de baixo risco. E eu costumo brincar com o meu cliente que vai lá no escritório e fala assim, pô, eu não sei se eu tô enquadrado ou não. Diz a atividade. Uma cafeteria, está enquadrado. Diz uma atividade. Eu corto cabelo, está enquadrado. Assim, 287 atividades é muita coisa. Muitas coisas. É muita coisa. Não, e em especial, quer dizer, eu sempre digo que direito é bom senso, né? Então, assim, se você pratica algum tipo de atividade de serviço, obviamente é um serviço de baixa atividade, a não ser que seja um serviço de atividade insalubre, ou inflamável, ou de alta periculosidade, alguma coisa nesse sentido. Agora, se é um serviço como advocacia, contabilidade, fisioterapia, medicina, odontologia, todos esses serviços são de baixa complexidade. Isso mesmo. Né? E claro, eu queria que você explorasse um pouquinho o que é esse GSIM. Ele é um órgão do governo, ele está relacionado a quem? Ele está relacionado ao Ministério da Economia, tá. Assim como, por exemplo, o DREI está relacionado ao Ministério da Economia, e eles são os responsáveis por regulamentar a atividade. Por exemplo, falando sobre sociedade unipessoal, antes da vigência da lei, antes de 20 de setembro, o DREI ele já tinha coordenado como que vai acontecer dentro das juntas comerciais a instauração dessas sociedades unipessoais. Tá? A CGSIM, para a questão da atividade de baixo risco, fez a mesma lógica. Agora tem um ponto importante, não é só a atividade exercida, aquele conhecido KNAI, né? Não é só essa atividade que vai dizer regular se é baixo risco ou não. Tem mais uma questão que a lei se preocupa, que é principalmente em relação a incêndio e pânico, ou seja, a estrutura física. Perfeito. Então a lei ela coloca algumas restrições, mas elas são algumas restrições que abarcam muitas atividades também. Por exemplo, o prédio ou o local não pode ter mais que 200 metros quadrados. Não pode receber mais do que 100 pessoas. Isso está em que norma especificamente? Isso está na resolução 51. Resolução 51. Depois, inclusive, a gente quer deixar claro que essas informações elas vão ser repassadas por meio do e-book que está sendo elaborado. Né? E quem fez o cadastro aqui no webinar vai receber esse e-book por e-mail aí pelo Sebrae de Santa Catarina. Perfeito. Pode prosseguir, meu amigo. Mas tem mais uma situação que eu destaco que é importante, que a lei fala, que não pode ter estacionamento subsolo. Esses são os requisitos. Então, se a gente for visualizar empresas que não se enquadram nisso, realmente são empresas que são de médio ou de grande porte. Perfeito. Uma coisa que é muito importante a gente falar, isso a gente extrai do próprio relatório que formou a legislação. Tá? Por que, assim, às vezes um advogado, um empresário, poxa, mas por que agora resolveram mudar isso? Sim. Na exposição de motivos da lei, é muito claro que a intenção do governo em estabelecer essas liberações, essa flexibilização em relação a essas atividades são duas. A primeira, evitar aquele famoso cafezinho, ou seja, uma medida de anticorrupção. Imagina, o empresário ele precisa do alvará para funcionar. Certo. Tem um fiscal de uma prefeitura, um fiscal que ele vai lá. É uma situação Toma um cafezinho. É uma situação que parece que a gente não pode conversar, mas a gente tem que conversar sobre isso. Claro. Essa é a realidade do Brasil. É a nossa realidade. Sim. Então, assim, e é a realidade que vai acontecer com o empresário ali na ponta. Sem dúvida. Né? Então, o primeiro motivo é esse, evitar que isso aconteça. Porque aquele empresário ele quer trabalhar, e aí é o momento que pode oportunizar essas situações de corrupção ou de pedidos de corrupção. E é assim, a gente está falando de R$300, R$400, que acaba que isso vai atrapalhar tanto o empresário quanto o próprio município, quanto o próprio... E agora você falou um ponto que é muito importante para o empresário em si. Hoje a gente tem um dado que são 13 milhões de desempregados no Brasil. Eu costumo dizer que esse dado é um pouco controverso, né? Inclusive porque nós vivemos aqui dentro do Sebrae e a gente percebe o interesse do brasileiro em empreender. Perfeito. Não é? E o grande ponto é o seguinte, quer dizer, o brasileiro, eu sempre digo
que se ele é empreendedor no Brasil, ele pode ser empreendedor em qualquer lugar do mundo. Verdade. Porque tudo que você colocou aqui de dificuldade que o empreendedor tem ao construir o seu empreendimento, faz com que ele seja um vitorioso, né? E isso em especial no que diz respeito às regras de direito do trabalho. Assim, Edgar, como é que você visualiza tudo isso nesse ponto? Além das questões burocráticas, dentro da relação de emprego, existe mais algum ponto que você consiga vislumbrar que essa legislação possa facilitar a vida do empresário? Nós estamos caminhando cada vez mais para uma relação de emprego muito mais didática, fácil, né, transparente, do ponto de vista da tecnologia, da informação, como, por exemplo, que eu falei bem no começo da CTPS, todas as informações estão aqui no... qualquer coisa de errado vai estar aqui no aplicativo. Sim. Né? FGTS tem aplicativo da Caixa. Né? Contribuição previdenciária, tem lá o meu INSS, que o próprio empregado pode, mediante um simples cadastro, começar a observar se está sendo cumprida ou não essas regras trabalhistas. Ou seja, então tem transparência também do ponto de vista da tecnologia, e nós estamos caminhando para essa facilitação de contratação e de gerenciamento do próprio empregado. Então isso para que o Brasil possa, inclusive, abrir portas para o mundo. Claro. Né? Investimento, mais investimento no Brasil, que favorece também, em alguns pontos, os nossos micro e pequenas empresas, sem dúvida alguma. Então, isso impacta na economia do grande e do pequeno. Então, facilitar o caminho da contratação por meio de medidas como essa, né, que a gente já falou aqui, e tanto da reforma quanto dessa da liberdade econômica, isso facilita sobremaneira. Então, a gente caminha, assim, para uma realidade muito mais fácil, né? Uma realidade, assim, digamos, não tão com pouca dor, vamos dizer assim. Porque essa fala de vocês é muito importante, porque talvez também haja uma situação relacionada à cultura. Né? Nós percebemos, principalmente advogados, né? Nós que somos advogados, percebemos que há uma certa restrição dos nossos clientes, que são os empreendedores, que são as empresas, em fazer o trabalho preventivo. Né? Em geral, o cliente procura alguma consultoria, alguma coisa nesse sentido, para fazer o contrário, quando ele está com algum problema. Já chegou uma notificação dos que dá na empresa. E essa é a grande realidade do brasileiro. Quer dizer, a gente tem uma dificuldade muito grande em mudar a cultura do brasileiro, em fazer o que a gente está fazendo aqui hoje nesse webinar, que é demonstrar de forma preventiva de que maneira que eu posso desburocratizar o meu processo, de que maneira que eu posso reestruturar uma empresa, tornando mais simples, mais ágil, com mais facilidade. Né? E aí que vem. Tem um ponto, Vânio, que eu acho que você vai conseguir responder muito bem, que diz respeito também à relação do empresário com os órgãos da administração. Né? A questão da resposta tácita.Esse é um ponto bastante polêmico. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal. É assim, ó, a gente sabe que são diversas questões que doem no empresário no dia a dia, mas um dos pontos principais são essas. O empresário precisa uma liberação, colocar uma placa nova, uma liberação para adequar, às vezes, o imóvel que ele está para um novo empreendimento. E ele vai lá na prefeitura, ele faz um requerimento e nunca tem essa resposta. Ou demora 3 meses, 4 meses. Como é que o empresário vai começar a sua atividade sem que ele tenha o retorno dos órgãos públicos? Então, a legislação ela veio trazer o seguinte ponto. Órgãos, qualquer órgão, diga qual é o seu prazo de retorno. São 6 meses? São 6 meses. São 2 anos? São 2 anos. Não tem problema, a lei não está dizendo qual que é o prazo. Eles vão ser responsáveis por dizer. Não respondeu, está liberado para fazer. Perfeito. Isso é resposta tácita. Essa é a resposta tácita. O silêncio agora está em favor do particular. É uma mudança muito grande. A gente que é da área, a gente sabe que é uma mudança muito grande. Com certeza. Essa talvez seja a minha maior preocupação e talvez de quem está em casa também assistindo. Quer dizer, a gente sabe que como é que a gente vai fazer a aplicação dessa norma. Assim, o aspecto tributário ela tá excluída da lei. Né? Por exemplo, tem alguns pontos que carecem muito também para o governo, que são importantes ele se proteger, e aí é um dos pontos que os quais se enquadram. Que é justamente essa questão da tributação. Tá? Importante uma fala que estava se fazendo, eu estou lembrando aqui, a gente aqui no Brasil, dados da Doing Business, tá? Perfeito. 2018 ou 2019. A gente precisa de 11, média, pode ser mais, então, 11
processos para poder iniciar uma empresa, que resultam, no final disso tudo, Claro. uma média aproximada de entre 70 e 80 dias para a gente abrir uma empresa. Perfeito. Tá? Esse mesmo... Fora a contratação do empregado, né? Isso é para começar. É verdade. Para começar. Depois, a gente, Só para abrir, né? para a gente comparar isso com um cenário empresarial em outros países, como, por exemplo, Nova Zelândia. Nova Zelândia horas. são 24 horas. Né? O custo para abrir a empresa, por exemplo, na Nova Zelândia, zero. Então, assim, gente, é uma realidade que a gente tem que trazer para o nosso empresário. A lei está buscando isso, de um empresário, pequeno empresário, um microempresário, ter condição de concorrer com os médios, ter condição de concorrer com os grandes. E ter opção, né, Vânio? Eu acho que esse é o ponto, não é, Edgar? Porque a grande questão é a seguinte: hoje, e aí falando um pouco até na condição de Sebrae especificamente, esse é um dado que o Sebrae monitora dioturnamente. Imagina. Né? Porque essa é a grande dificuldade. Claro. Porque hoje, para você fazer o registro de uma sociedade, seja ela qual for, obrigatoriamente você tem que passar por 5 órgãos. Né? Que é a junta comercial, é o alvará de funcionamento, é isso, é aquilo, é bombeiro e tal, para que você consiga efetivamente ter a sua sociedade aberta. O que faz com que o Sebrae tente unificar isso em alguns estados e outros estados não, porque obviamente os sistemas não se comunicam. Né? Então, com essa lei, né, nós temos aí uma grande oportunidade, né, que você colocou, de fazer com que isso aconteça. Claro. Né? E aí, claro, a grande preocupação é que depende muito dos órgãos. Né? E a gente tem visto, até vinha conversando com o Edgar, e temos um grande amigo, Daniel Ertzmann, procurador do município, uma pessoa muito referente nessa área, que se manifestou com uma preocupação. Né, que é a preocupação referente à questão tributária. Porque, embora não haja... Ele está assistindo, viu? Ele deve estar assistindo, então eu quero já mandar um abraço ao nosso colega Daniel aí, que é um grande amigo, um grande parceiro, um procurador do município de altíssimo nível e que não se debruçou ainda sobre a norma, mas já percebeu alguns impactos no que diz respeito ao município. Ao município, né? perfeito. Com certeza. Porque a grande questão embora não haja um aspecto tributário, há um impacto no pagamento de taxas. Exatamente. Né? Perfeito. E aí, esse é um ponto muito como é que tu imaginas isso, Edgar? Porque, na verdade, hoje, pelos dados que o Daniel passou, claro que não são dados formais, mas isso tem um impacto, por exemplo, num município no pagamento de taxas de alvará em torno de 10 milhões, município de Balneário Camboriú, que é daqui do estado de Santa Catarina. Né? Então, talvez agora o que a gente tenha daqui para frente, nós, compete aos advogados que estão aqui tentar disseminar essa informação, vai haver um impacto também para o lado do município. Né? E de que maneira que eles vão agir com relação a isso. É que atinge o fato gerador, né? Perfeito. Esse é o ponto, né? Quando atinge o fato gerador, a gente acaba implicando. A lei fala que isso não atinge a parte, né, financeira, tributária. Mas se atinge o fato gerador, por tabela atinge a parte tributária. A gente sabe como a legislação, a antiga MP da Liberdade Econômica, ela foi lá e tocou algumas feridinhas, né? Tanto na CLT, Código Civil, Direito Tributário, até muita coisa foi vetada, né? É verdade. Muita coisa foi vetada. É verdade. Mas o que é importante, e volto a frisar, ano a ano vai ter que ser retirado os alvarás. Ano a ano, Perfeito. as taxas terão que ser pagas. Perfeito. Então, assim, esse impacto talvez vai ser no modo operandi. No tempo, talvez. Como que o fiscal vai fazer, como que o fiscal não vai Perfeito. fazer. Mas, no bolso, acredito que não vai mude. sentir. É. Acredito que o É uma município alternativa. não vai sentir. O que tinha na lei previsto, que saiu, por exemplo, é assim, o empresário começou a atividade. A partir de quantas horas o fiscal já pode ir lá? Exato. Era um trabalho inverso, talvez, né? Mas aí a própria lei, ela muda até o ambiente em si da relação do Estado com o particular. Tá? Ela prevê uma boa-fé do particular em relação ao Estado, que isso não existia. Né? A gente sabe que o empresário, quando a gente está falando em relações com os órgãos, ele acaba não tendo possibilidade de conversa. Certo. O empresário erra grande parte das vezes por falta de informação. É verdade. Não porque quer. Exatamente. O empresário Não é uma má fé, né? Na seara trabalhista. Muito.
ele não sabe o que pode fazer, ele não sabe a insegurança que existe na série trabalhista, não é em razão de que... Muitos entraves, muita regra, não A pode isso, não pode aquilo. Convenção coletiva, acordo coletivo. Aqui na minha empresa, aplica qual convenção coletiva? Qual categoria? Para quem? Exatamente. Então, esse que eu acho que é o principal ponto que a gente tem que trazer. Simplificar, né? Simplificar para o empresário ter a certeza de onde está colocando o pé. Que aí traz segurança suficiente para investimento e para geração de novos negócios, né? Agilizar e possibilitar gerar novos negócios. A inovação é um dos pilares dos novos negócios. Não, e em especial para esses novos negócios tecnológicos que estão surgindo, né? Porque como a gente vem colocando, Edgar, é exatamente esse ponto. Quer dizer, no estado de Santa Catarina, que é um estado pujante nessa área, a gente percebe que nenhuma legislação se relaciona especificamente com esse novo modelo que está surgindo. Hoje, a grande realidade das empresas daqui estão num coworking como esse, aqui no estúdio Sebrae Lab, que são trabalho de forma colaborativa, muitas vezes estão nas suas residências. Teletrabalho? Teletrabalho, né? E, na verdade, não que eles não queiram ter uma carteira assinada, que é muito interessante, mas eu entendo que há uma necessidade de empreender no país, uma vontade de empreender e ter o seu próprio negócio e ser dono do seu próprio negócio. Então, me parece que essa legislação, ela tenta, de alguma maneira, trazer essa desburocratização para que o pequeno empresário tenha essa vontade. Pedro, aqui em Florianópolis, por exemplo, o município está muito adiantado em relação essa à é uma abertura. pergunta que eu ia fazer. O município já está adiantado. Vamos dizer que a Lei da Liberdade Econômica veio a vigir em 20 de setembro, mas o município aqui já está correndo atrás para poder possibilitar. Fantástico. E no estado, como é que está? Você tem visto esse Converso panorama? com contadores aqui da cidade, por exemplo, eles já conseguem fazer a abertura e a emissão fiscal. Esse é mais raro, mas já tem dados de 12 horas a empresa abrir. Em 12 horas. Grande notícia. Média de 3 dias. Eles estão levando para fazer a abertura da empresa, registro na junta comercial, requerimento para o município, requerimento por autodeclaração. Isso que eu ia trazer, tá? A autodeclaração. Tá? Agora ele pode, o empresário vai se autodeclara. Esse é o princípio da boa-fé, né? Bem aplicado. Aplicado. Né? A minha atividade é de baixo risco. Pronto. E aí, se porventura vier uma fiscal fiscalização vai poder e ir não lá for, né? e for mentira, ou de alguma forma, ou de modo equivocado, acreditou que era de baixo risco, vai ser dada oportunidade, o devido processo legal, administrativo, para poder responder. Isso. E caso for analisado uma má-fé, você me colocou um ponto aqui que eu gosto muito de falar essa frase, porque, na verdade, assim, no Brasil... E aí, não querendo me aproveitar de outros países, acho que a gente utiliza outros países de forma analógica, né? Mas a grande verdade é que, tanto na área de empreendedorismo, quanto na área de consumo, de direito civil ou de direito do trabalho, a presunção de inocência é um negócio que não funciona muito bem. Não. Porque a grande verdade é o seguinte, se você está, por exemplo, numa estrada fora do país, tá? Eu sempre digo isso, você está numa estrada fora do país dirigindo com o seu carro e lá diz 70 km por hora, todas as pessoas andam a 70 por hora, não precisa de radar para isso. No Brasil, a gente tem um nível de regulação muito grande para qualquer coisa. Há de haver aí o patinete agora, que é uma discussão absurda. Em todos os estados de outros países existe esse patinete, e agora no Brasil eles querem regulamentar, querem que bote capacete, querem que tenha carteira de trabalho, quer dizer, de habilitação. Motorista. Então, quer dizer, há um entendimento no país de que a boa-fé não existe. Né? De que não há boa-fé por parte de quem está buscando algum pleito diante da administração pública. Pelo contrário, você tem que provar que você é inocente para poder fazer. O empresário, principalmente o pequeno, eu gosto de frisar isso porque a gente sabe que o médio empresário e o grande empresário, se não tem dentro da sua própria casa um corpo contábil jurídico, ele tem dinheiro e poder para pagar um bom. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. O pequeno empresário, ele não consegue abarcar tantas situações. Como é que o empresário que vai começar, ele consegue olhar todas a legislação trabalhista e tudo... Poxa, legislação trabalhista... Possível, né? Um tribunal julga de um jeito, o outro julga de outro, o TST julga de mais de um jeito, alguns temas. Exato. O nosso judiciário, inconstante, o poder público, muitas vezes, interferindo de forma negativa na atividade econômica, o empresário se sente enfraquecido dentro desse cenário. Então, a ideia da legislação é justamente
movimentar isso, fazer essa... Eu sei, tu perguntou de outras cidades aqui no estado. Isso. Eu sei que em Brusque também já tem a possibilidade de fazer por autodeclaração. Tá? E uma coisa que é muito importante, por onde eu tenho passado, eu tenho tido cuidado de falar, estive na Câmara de Vereadores de Imbituba, algum tempo atrás, para conversar sobre isso, da importância do município legislar isso. Porque faz tempo que a gente não vê um pacto federativo sendo de novo estabelecido, possibilitando o município a falar sobre o que importa para ele. Porque aqui é uma coisa, Amapá é outra, Nordeste, qualquer cidade do Nordeste... E me permita fazer uma intervenção sobre o estado de Santa Catarina. Eu sei que se você for telespectador e não estiver assistindo do estado de Santa Catarina, falar um pouco da nossa realidade. O estado de Santa Catarina ele tem um grande diferencial, ao meu ver, no que diz respeito a esse aspecto. Porque nós temos aqui as entidades ligadas às associações de município, né, que elas têm uma força muito grande, que são relacionadas pela própria FECAM hoje, que é uma grande parceira do Sebrae nesse ponto. O Sebrae tem um projeto chamado Cidade Empreendedora, perfeito, tá, e que hoje atende a 60 municípios aqui do estado de Santa Catarina, que é um projeto inovador, transformador e que tem um assunto ligado à política pública muito interessante. Tá aí um tema, Vânio, tá? E já faço um convite a você para que a gente possa construir alguma coisa nesse sentido, para levar a esses municípios, porque também às vezes falta informação. Com certeza. Às vezes o próprio município não tem essa informação. Pedro, eu saí da palestra lá na Câmara de Vereadores de Imbituba. A assessoria já me procurou, porque a partir da palestra, eles já estão desenhando a legislação. Perfeito. E é isso que a gente precisa. Então, como o estado de Santa Catarina tem essa pujança no sentido de que fazer o benchmark de um município que já está avançado, para levar isso a outros, né, por meio da FECAM, que é uma parceira aqui do Sebrae, que a gente poderia adotar isso, e aí como braço, com certeza, tornar isso um case nacional, né, porque Santa Catarina tem também essa referência de levar isso para outros estados que têm um pouco mais de dificuldade de capilaridade nesse sentido, mas também poder fazer isso. Gente, eu quero demais assim agradecer a vocês nesse momento. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais sobre algum tema que ainda não foi tratado, esse é o momento, tá, Edgar e Vânio? Claro. E depois eu já vou iniciar aqui, porque tem muitas perguntas da internet, tá? A gente tem muitas perguntas aqui da internet. Com certeza a gente não vai conseguir vencer todas essas perguntas, mas quem sabe o convite já está feito aqui, tá, para que a gente também possa iniciar e continuar esse webinar numa outra oportunidade. Esse é um bate-papo totalmente aberto e franco, né, que a gente está livre aqui para poder se manifestar. E a gente tem algumas perguntas aqui da internet. Então, se você tem alguma consideração final, só uma final, faça isso. Tá? Pedro, quando eu falei sobre a atividade de baixo risco, eu falei que a exposição de motivos da lei eram duas. A primeira é como anticorrupção. A segunda, que eu não falei, é a seguinte: a ideia do governo é que esses poucos fiscais que não conseguem abranger todas as atividades, a gente sabe que as atividades que vão ser impactadas pela legislação, novamente, pequeno empresário, microempresário, eles representam, quando a gente está caminhando na rua, 99% dos estabelecimentos comerciais. Perfeito. Como é que o fiscal vai conseguir atender tudo isso? Então, a preferência do governo é de que o fiscal vá numa atividade de alto risco, numa atividade de médio risco, para que evite, por exemplo, situações como um Brumadinho, evite situações como a Boate Kiss. É essa a ideia. Eu acho importante a gente trazer isso para não parecer que a coisa está sendo jogada em favor de alguém ou em desfavor de alguém. Me parece que desburocratiza, inclusive, a fiscalização. Claro, com certeza. Né? Esse apontamento que eu gostaria de Edgar, trazer. Queria finalizar. Eu quero ir direto para as perguntas. Estou ansioso. Então nós vamos direto para as perguntas aqui. Vamos agora falar aqui. O Cláudio Antônio diz o seguinte: eu trabalho em casa e ele pergunta se ele consegue obter, provavelmente a empresa dele é dessa área, né? Ele é empresário, ele diz, trabalho em casa, e ele pergunta se ele consegue uma licença ambiental trabalhando em casa. Você sabe dizer? Assim, a atividade que ele exerce vai ser muito importante, impactante, para a gente poder reconhecer esse direito dele. Tá? Mas a legislação ela prevê que aquele empresário que trabalha na sua própria residência e esteja dentro das 287 atividades, ele já pode se enquadrar naquela situação de liberação dos alvarás.
Volto a dizer, liberação não quer dizer que não tenha que haver os alvarás ou a licença ambiental, no caso. Ele pode antecipadamente abrir a empresa da residência e depois buscar esse alvará. Desde que não tenha atendimento ao público. Perfeito. Esse é uma excludente importante. Edgar, aqui é uma pergunta, eu acredito que a resposta não há nenhuma aplicação geral, mas ele pergunta o seguinte: a empresa tem 6 funcionários e precisa ter CIPA. Ou seja, a questão da CIPA foi alterada pela Lei da Liberdade Econômica? A questão da CIPA não foi mudada em nada em relação à Lei 13.874, que é a liberdade econômica, né? Mas a obrigação dele vai depender da atividade dele, né? Do KNAI dele, inclusive, e também da quantidade de empregados. Aí tem um rol, uma lista, vamos dizer assim, lá numa norma regulamentadora que define a quantidade, inclusive, de funcionários e define se tem ou não a obrigação de ter CIPA. Aí o número é variado. Aí a resposta tem que ver de acordo com o quadro. Que é a NR, né? Isso, tem uma norma regulamentadora que fala justamente sobre a CIPA. Que trata Mas, respondendo a ele, não foi nada modificado na Lei da Liberdade Econômica em relação à CIPA, permanece igual. Aqui tem mais uma pergunta do Mauro Tadeu Aguiar. Temos muitas perguntas, principalmente sobre a vigilância sanitária. A de Blumenau, especificamente, é a melhor, né? Aqui, uma cidade aqui de Santa Catarina, trabalha contra o empreendedorismo. Muitas prefeituras municipais negam as condições ao MEI. Né? O MEI realmente, esse com toda certeza, vai realizar atividades de baixa complexidade. Com certeza. Né? Para quem não sabe, o MEI é aquela microempreendedor individual, né? Uma legislação específica a respeito dessa modalidade, que tem aquele faturamento que não ultrapassa R$80 mil por ano. Né? Como é que a gente consegue vislumbrar essa situação com relação ao MEI? Há uma desburocratização específica? A gente consegue ter um impacto direto? O MEI está enquadrado em todas essas situações que a gente conversou até agora. Tá? Como os municípios vão reagir à lei, a gente vai começar a perceber agora. Perfeito. A gente ainda não sabe como o município de Blumenau vai reagir, o município de Timbó, ali do lado, vai reagir. Cada município fiscal vai aplicar de uma forma. Agora, a garantia do profissional, a garantia do empresário, é de que tem a lei embaixo do braço para poder se auxiliar. Perfeito. Vamos que não seja emitida o alvará sanitário. Acho que foi o alvará sanitário que ele trouxe, né? Quem tem que se preocupar com isso a partir de agora é o município e não o empresário. Porque o empresário ele vai poder tocar o negócio dele independente do que o município disser. Perfeito. É claro que se o município chegou até lá, disse que a tua atividade não pode ser exercida, aí sim tu vai ter que discutir isso. Perfeito. Não é que a gente está aberto a fazer qualquer coisa. Mas enquanto o município não disser sobre a tua situação específica, tu está liberado para tocar. Perfeito. Uma pergunta específica aqui também, da Dulciane de Oliveira, diz respeito ao seguinte: mecânica de automóvel é considerado de baixo grau de complexidade? De baixo risco? Eu acredito que não, né? A gente está trabalhando aqui com insalubridade, com algum grau de periculosidade. Né? Aí, especificamente sobre mecânica de automóvel, a gente tem que buscar aquele rol de 287 atividades. Só 280, né? Só 280? Não é tão fácil decorar. E assim, é importante também saber que os municípios podem acrescer essas atividades. Com certeza. Né? Essa é a base. Esse é o grande ponto, né? Claro. Talvez um dos esforços que a gente deva fazer aqui, principalmente no Sebrae, como eu falei no projeto Cidade Empreendedora, é tentar uniformizar o entendimento dos municípios. Perfeito. Né? Porque muitas vezes ele tem uma capacidade legislativa ali, suplementar a norma ligada ao governo, Perfeito. Mas aí, se nós tivermos falta de uniformização, nós vamos ter problema de burocratização. Vai voltar. Um município vai poder, o outro não, quer dizer, a gente vai ter essa dificuldade. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Tá? São muitas perguntas da internet. Eu digo a vocês que mais uma vez, né, eu quero agradecer a vinda de você, Vânia, de você, Edgar, aqui. Eu acho que foi muito enriquecedor. E se você, telespectador, gostou desse webinar de assuntos legislativos, o que a gente tem chamado aqui carinhosamente de por dentro das regras, né? Esse é um assunto que a gente quer abordar mais vezes, não só a lei da liberdade econômica, Perfeito. Como outras leis que impactam diretamente no empreendedorismo
empreendedorismo. E se você gostou, curta, compartilhe, utilize esse webinar em prol do pequeno empresário e vamos em frente para poder fazer um novo webinar. Mais uma vez eu quero agradecer. Se vocês tiverem algumas considerações a fazer e agradecer, esse é o momento. Fiquem à vontade. Só fazer um agradecimento especial ao Sebrae, e principalmente ao Sebrae Santa Catarina, um agradecimento ao Pedro, ao Edgar, de a gente estar aqui conversando sobre esse tema, e principalmente parabenizar o Sebrae pela iniciativa de estar levando para o empresário aqui da nossa região e para todo o Brasil essas informações que estão aí. Uhum. O empresário tem que entender e utilizar como uma estratégia a legislação. Perfeito. E não ficar aguardando por ela. Exato. Infelizmente, né, são tantos temas, né? Quer dizer, felizmente, para a gente debater e conversar, mas infelizmente temos pouco tempo. Né? Com certeza, talvez teremos outras oportunidades de dialogar com o nosso público, com o empresário que está aí nessa lida dura, árdua de empreender, de gerar emprego nesse país, né? Mas fica aí o meu agradecimento ao Sebrae, ao Pedro, ao Vânio pela companhia, né, por essa troca de ideia. Esperamos que a gente tenha, de certa forma, tirado algumas dúvidas, mas, como eu falei, talvez a gente tenha teremos algumas outras oportunidades de conversar um pouco mais sobre o assunto. O e-book vai ajudar, né? Exatamente. O e-book vai ajudar. Lembrando a todos, bem lembrado, Vânio, agora nós estamos aqui terminando de formatar esse e-book. Todos aqueles que se inscreveram no webinar vão receber esse e-book. E aqueles que não se inscreveram, procurem também o nosso 0800 aí do Sebrae, né, de atendimento, está aí na tela, o 0800 570 0800, para poder ter informações a respeito da lei de acesso à informação, essa lei da liberdade econômica, buscar consultorias nessas áreas. O Sebrae, para quem não sabe, oferece consultorias subsidiadas, né, a um valor muito reduzido, né? Então, procurem o Sebrae mais próximo da sua região para que você tenha aí um bom andamento, para que você consiga desburocratizar ainda mais o seu serviço, a sua atividade. Então, aqui dos estúdios do Sebrae Lab, eu quero dar um abraço, registrar o meu abraço a todos e agradecer mais uma vez a oportunidade. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, um grande abraço. Um abraço.